O retorno de Robert Downey Jr. ao universo cinematográfico da Marvel está cada vez mais próximo. Após ser o principal rosto do estúdio por mais de uma década ao interpretar o querido Tony Stark, o Homem de Ferro, agora o ator terá que dar vida a um dos maiores vilões da Marvel, o Doutor Destino. Esse anúncio veio junto com a confirmação de que os próximos filmes dos Vingadores serão lançados em 2026 e 2027, e deve girar em torno do Rei da Latvéria. Significa então que Guerras Secretas será uma continuação direta de Avengers Doomsday, assim como aconteceu com Guerra Infinita e Ultimato? Bom, de acordo com o que disseram os próprios irmãos Russo em um evento recente, parece que não é bem por aí não. Mais do que isso, os diretores dos próximos filmes dos Vingadores também deram novos detalhes sobre as filmagens desses dois projetos. Afinal, será que o Doutor Destino de Robert Downey Jr. será introduzido apenas no quinto filme dos Vingadores, ou ele também deve aparecer em outros filmes antes de ser o antagonista principal de Avengers Doomsday? Bom, se prepara porque tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. Em 2022, o Kevin Feige, conhecido também como o chefão da Marvel Studios, chegou na Comic Con San Diego cheio de novidades. Na época, o principal anúncio e que hypou completamente os fãs foi justamente a confirmação dos novos dois filmes dos Vingadores. A euforia da galera se justificava ainda mais por conta do título do segundo filme, que era nada mais nada menos do que Guerras Secretas, um dos arcos mais populares da Marvel nos quadrinhos. Esse evento é na verdade uma bagunça multiversal, no bom sentido, é claro. Eu digo isso porque nele a gente vê vários heróis e vilões de realidades diferentes se enfrentando no mesmo local, no caso o Battleworld. E a grande mente por trás de tudo isso é justamente Victor Von Doom, o icônico Doutor Destino. Porém, essa não parecia o caminho que a Marvel Studios queria trilhar naquele momento ao adaptar essa versão pro live action. Em vez disso, Kevin Feige quis apostar em um outro vilão para ser o grande causador da bagunça no multiverso. E é claro que a gente tá falando do personagem interpretado por Jonathan Majors, no caso, o Kang. Tanto é que na época o quinto filme dos Vingadores recebeu o nome do vilão em seu título, sendo divulgado como Vingadores Dinastia de Kang. Então, por mais que muita gente tivesse, tanto na época como até hoje, né, muitas dúvidas ou até mesmo teorias falando que, na verdade, quem vai aparecer lá no final de Dinastia de Kang vai puxar o Guerras Secretas, na verdade vai ser um outro vilão. Tinha muito desse papo na época rolando. Só que, gente, pelo que a gente consegue ver aqui, esse era o caminho que a Marvel queria trilhar, colocar o Kang como vilão dos dois filmes, tanto o Dinastia de Kang como também o Guerras Secretas, assim como foi com Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, na qual o Thanos era o principal vilão. Mas é claro que, como vocês já sabem, os planos eles mudaram drasticamente de um ano pra cá. Pois é, trocar o Doutor Destino pelo Kang ao adaptar as Guerras Secretas era uma aposta bem ousada da Marvel Studios, mas ela estava disposta a correr esse risco. Porém, a gente pode dizer que o Destino acabou dando um jeitinho de endireitar as coisas. Eu digo isso porque o ator que vinha interpretando o Kang nos filmes e séries se envolveu em uma situação bastante delicada ao agredir uma ex-companheira. Então, assim que o Jonathan Majors foi condenado judicialmente, a Disney o demitiu e começou a refazer todos os planos do qual ele fazia parte. Dessa forma, a primeira coisa que passou na nossa cabeça é, beleza, teve todas essas tretas e tudo mais, o que vai acontecer? A Disney vai tirar o ator e vai colocar um novo no lugar dele, vai fazer um recast. E assim ela vai dar continuidade aos planos normais do estúdio. Mas eu acredito que a Marvel ela conseguiu perceber o que ela estava fazendo. Em especial o Kevin Feige, ele conseguiu ver que o que estava trilhando dentro daquele universo era bem diferente do que os fãs estavam querendo ver e o que é, né, o original dos quadrinhos. Ou seja, o original seria o Doutor Destino ser principalmente por trás das Guerras Secretas. Então não fazia sentido a Marvel Studios continuar insistindo nessa aposta. E o mais legal disso tudo, pessoal, é que o que eu acabei de dizer aqui pra vocês resultou em um dos anúncios mais bombásticos da história da Marvel. É claro que eu tô me referindo à aparição de Robert Downey Jr. como o Doutor Destino na mais recente Comic Con San Diego. Aliás, não só ele, como também foram confirmados Anthony e Joy Russo como novos diretores dos próximos dois filmes dos Vingadores, repetindo o papel que eles tiveram na direção tanto de Guerra Infinita quanto de Ultimato. E já que a gente tá falando deles, recentemente os dois diretores acabaram dando uma entrevista recente, né, se pronunciando um pouquinho sobre Avengers Doomsday e também Guerras Secretas, em um
evento que acabou rolando lá em Nova York. Mas especificamente foi perguntado a eles pelo Collider se os dois filmes seriam gravados no ano de 2025 e se as filmagens iriam ocorrer em sequência, repetindo o que foi feito no ano passado. E primeiro foi confirmado pelos diretores que sim, as filmagens já estão agendadas e vai começar na primavera de 2025. É até engraçado porque nessa entrevista, os entrevistadores eles vão e perguntam pros irmãos Russo, tipo, e aí, onde que vai rolar as gravações? Aí os irmãos Russo desconversam, ficam falando, tipo, olha, elas vão começar, mas eu acho que esse tipo de informação a gente não dá, não. E eu acho que eles fizeram super certo, esse tipo de coisa não se revela. Até porque, gente, é só parar pra pensar, né? Revelar o lugar onde vai rolar as gravações é basicamente lançar uma placa falando, ó, fãs, venham aqui filmar e gravar tudo e publicar tudo na internet. Não é assim. Tudo bem que eu acho que o Anthony e o Joey Russo, eles sabem muito bem que isso vai rolar de qualquer forma. Isso vai acontecer. Aconteceu em Guerra Infinita e Ultimato. Mas pelo menos se acontecer, não vai ser culpa dos diretores, né? Eles já tiraram desde a reta. Tá, mas agora sobre a questão do Vingadores 5 e do Vingadores 6 serem gravados simultaneamente, igual foi com Guerra Infinita e Ultimato, primeiro o Joey Russo, ele respondeu dizendo o seguinte: será parecido, mas não. Dessa vez teremos um intervalo maior entre os dois filmes. Acho que foram 4 semanas, talvez. Você se lembra? Foram 4 semanas entre eles? O Anthony Russo então completou falando as seguintes palavras: sim, acho que foram algumas semanas, mas não vão ser tão separados como normalmente seriam dois filmes dessa escala, mas não substancialmente separados por um ano ou algo assim. Então beleza, já tá confirmado pelos próprios diretores que as gravações elas vão se enrolar em 2025, só que elas não vão seguir o mesmo modelo que foi do Guerra Infinita e do Ultimato. Eles até chegaram a falar em um ano de intervalo da produção de um filme para o outro, ou seja, Avengers Doomsday será gravado na primeira metade de 2025, e a tendência é que as filmagens de Guerras Secretas ocorram apenas em 2026. Essa é uma grande diferença em relação ao que fizeram no passado, aonde de uma produção para outra o intervalo foi de 4 semanas. Tá, Eric, mas o que isso tem a ver com a trama do filme? O que isso impacta? Já vou te explicar. Até porque a gente pode enxergar isso de várias e várias formas. A primeira conclusão que muita gente deve chegar é que talvez Guerras Secretas não seja uma continuidade tão direta de Vingadores 5 como a gente imaginou que seria, já que Avengers Doomsday muito provavelmente será um filme mais centrado no Doutor Destino de Robert Downey Jr. Teremos o vilão cumprindo seus objetivos enquanto adquire mais e mais poder, mais ou menos com o que acontece com Thanos lá em Guerra Infinita. Só que talvez Guerras Secretas não seja a mesma coisa que o Ultimato. No caso, estou me referindo àquele negócio de mostrar as consequências do filme anterior. Como eu disse lá no começo do vídeo, nos quadrinhos, as Guerras Secretas são gigantescas, um dos grandes arcos da Marvel Comics. Sendo assim, é bem possível que nesse filme a gente veja uma nova trama sendo desenvolvida. Eu inclusive não descarto outros vilões tão grandiosos como o Doutor Destino aparecerem durante a trama. Muito tem se falado recentemente sobre o retorno do Thanos nesse filme. Quem sabe talvez a gente veja uma versão do King Thanos dessa vez. De qualquer forma, é até interessante a gente saber que o Vingadores 5 e 6, eles não vão ser duas partes da mesma história, vamos dizer assim. Por mais que eles tenham sido anunciados juntos e contem com a direção dos irmãos Russo, esse intervalo entre as gravações de um filme para o outro pode ser justamente para deixar claro que são tramas diferentes. É até possível que quando o Avengers Doomsday chegar nos cinemas em 2025, o roteiro do Guerras Secretas esteja quase sendo finalizado, já que, vamos lembrar, né, vai faltar quase que um ano para o lançamento dele. Tá, e até aproveitando que a gente tá falando do roteiro, é legal comentar isso aqui com vocês, que os irmãos Russos nessa entrevista, eles também chegaram a comentar sobre a produção do roteiro desses filmes, e disseram que eles estão na metade dele. Então eu imagino que o roteiro ficará 100% pronto apenas um pouco antes das gravações de Avengers Doomsday começarem. Se esse for o caso, faz sentido que a mesma coisa aconteça com Guerras Secretas. Aliás, isso também explica o motivo de haver um intervalo muito maior entre as gravações desses dois filmes, tendo em vista que os responsáveis pelo roteiro e pré-produção de Vingadores 5 e 6 são as mesmas pessoas. Então é lógico que não tem como eles começarem as gravações do Doomsday e aí já mete as gravações de Guerras Secretas, sendo que o roteiro nem tá finalizado ainda. Então esse período de um ano que os diretores até citam, muito possivelmente é pro desenvolvimento do roteiro, pra criação e finalização dele. E olha, eu nem tô falando, né, da possibilidade de conflito de agenda entre os atores. Só pra vocês entenderem, notícias recentes têm revelado que o Homem-Aranha de Tom Holland terá um papel bem grande em Avengers Doomsday. Então ele deve estar presente em boa parte da trama e
consequentemente o ator estará ocupado em quase todo o período das gravações. Mas não podemos esquecer que em 2025 o Tom Holland também estará gravando o seu quarto filme solo como Homem-Aranha. Ou seja, a agenda do ator vai estar apertadíssima. Sério, imagina só comigo, o Tom Holland ele teria as gravações do Avengers Doomsday, as gravações do Homem-Aranha 4 e ainda ia meter as gravações do Guerras Secretas tudo em um mesmo ano. O moleque não ia parar, cansadaço. Tudo bem que ia estar ganhando milhões pra isso, mas pô, cansa, né? Cansa. Sem falar que, tipo, seria algo desgastante, ia sobrecarregar o ator e isso poderia até afetar diretamente na atuação dele. E a mesma lógica, ela também serve para outros atores, como é o caso do Robert Downey Jr. Alguns rumores dizem que ele também estará como Doutor Destino, tanto em Homem-Aranha 4, como em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então o Robert Downey Jr. também pode ter uma agenda apertada nos próximos meses. Mas é claro que não tem como a gente saber se isso pode ou não vir a afetar as gravações das Guerras Secretas. De qualquer forma, o que resta pra gente é esperar e torcer para que nada mais seja adiado e assim o próximo filme dos Vingadores seja lançado nas datas que foram anunciadas. Mas agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente falou nesse vídeo de hoje. E aí, qual desses dois filmes você tá mais ansioso pra ver? Vingadores Doomsday ou Vingadores Guerras Secretas? Você acha que esses dois filmes vão contar histórias independentes ou vão ser duas histórias que se conectam? E o que você achou dessa volta do Robert Downey Jr. como o Doutor Destino? Não foi uma boa ideia? Foi uma excelente ideia? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui embaixo que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!